Boa noite a todos, boa noite. Hoje é dia 8 de dezembro, meu nome é Ermelinda, para quem não me conhece. Hoje nós vamos falar sobre o estágio. Então, o nome do nosso encontro é Desvendando o Estágio Obrigatório do Curso de Pedagogia. Estou eu aqui com a Juliana, né? Então já aproveito até para fazer o convite, a Juliana já fala com vocês. Semana que vem nós vamos falar sobre, a Juliana que vai coordenar a roda da semana que vem, falando sobre o TCC. Ju. Primeiramente, boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui com vocês, né? Como o próprio Gabriel colocou, os nossos slides bonitinhos, porque nós estamos aqui hoje para falar de um assunto, né? Alguns já estão passando pelo estágio obrigatório e outros irão, né, iniciar no próximo semestre. Então, é realmente aí um momento, um bate-papo, uma roda de conversa, que é a professora Ermelinda hoje que vai estar mais direcionando, né? Eu vou estando aqui também para auxiliá-la, e na próxima semana nós estaremos também discutindo, né, sobre o TCC, então aí desvendando também, né, o TCC, como será o TCC, principalmente, né, os alunos que estão na modalidade em EAD, né, já têm essa curiosidade, já querem saber, né, de como que será, então, esse TCC. Então, aí na próxima semana nós estaremos discutindo. Mas estamos aí abertos, né, acho que a professora Ermelinda inicia, e depois nós vamos abrindo para questões, né, a respeito do estágio obrigatório. É isso aí. Então, eu vou, como é que nós preparamos isso? Eu queria combinar com vocês da gente passar todos os slides e depois abrir para questões. Neste caso, quando a gente está dando aula, a gente não se incomoda de vocês fazerem perguntas, até a gente gosta que as perguntas venham no meio, porque vão enriquecendo. Mas neste caso, como tem uma ordem, normalmente, às vezes, o que vocês vão perguntar, a gente pode ser que esteja no slide seguinte. Então, a gente vai explicar tudo sobre o estágio, e aí depois vocês fiquem super à vontade para perguntar tudo o que vocês quiserem, tá bom? Só fazer mais uma ressalva aqui, nós vamos falar sobre o estágio no presencial, na modalidade presencial e na modalidade EAD. Então, quando a gente não fizer nenhuma distinção, é porque é a mesma coisa, né? A parte de regulamentação, de legislação é a mesma. Tem uma diferença na organização. Então, aí, quando tiver essas diferenças, a gente faz a distinção e explica o que é para um, o que é para o outro, tá bom? Então, vamos lá? A gente já deu o título, né? E aí, como é que a gente pensou na organização da nossa apresentação de hoje, né? Dessa roda de conversa. Então, a gente vai falar dos objetivos do estágio, a gente vai falar só um pouquinho, assim, só citar as orientações legais, boa noite. A gente vai falar da distribuição dos estágios, quais são os estágios no curso de pedagogia, nessa composição de horas de estágios, os documentos necessários, a gente vai falar um pouquinho sobre esses documentos. A gente também vai falar da avaliação do estágio, como que a gente avalia esse estágio. Ele é um componente curricular, então, como componente curricular, ele tem uma avaliação. E aí a gente vai falar sobre a entrega do estágio e a aprovação, tá? Então, essa é a organização do que a gente tem para falar hoje. Aí, começando, a gente traz aqui que o objetivo do estágio. Qual é o objetivo do estágio? Então, a gente vai se apoiar em dois autores bem conhecidos na área da educação, que é o professor Libânio e a professora Pimenta, que eles vão falar que, né, sobre as investigações na formação de professores, elas apontam como questão essencial o fato de que os professores, eles desempenham uma atividade teórica e prática. Eu vou fazer uma ressalva que eu acho que não são só os professores, eu diria que qualquer profissional, né? Mas os professores, né, em especial, e aí é difícil pensar na possibilidade de educar fora de uma situação concreta e de uma realidade definida. Então, a profissão de professor precisa combinar sistematicamente elementos teóricos
com situações práticas reais. Então, é o estágio que vai proporcionar essa vivência teórica, né, prática. Então, aquilo que vocês vivenciam na universidade, aquela teoria, as discussões teóricas que os professores trazem, elas precisam fazer eco na realidade da escola. Então, é o estágio que vai proporcionar isso. É quando vocês vão lá para a escola e falam assim, nossa, olha aquilo que eu aprendi, meu Deus, aqui eu vou colocar isso em prática, olha isso aqui, como é que eu faço isso, como que eu desenvolvo aqui um projetinho, como é que eu realizo essa avaliação. É nessa hora que vocês vão pegar o que vocês aprenderam e fazer essa ponte, né, essa relação com a prática. E isso é fundamental, porque como é que um estudante de pedagogia, futuro professor, vai atuar sem ter visto essa prática? Né? Então, essa é a ideia, da experimentação dessa prática, da preparação para o mundo real do trabalho. As orientações legais. Então, o que a gente tem de orientações legais? A gente tem o artigo 1º da Lei de 11.788, de 25 de setembro de 2008, que fala que o estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo, de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação dos jovens e adultos. Então, o artigo, né, a legislação já prevê o estágio como uma parte integrante dos currículos da graduação e dos currículos de profissionalizantes. Então, faz parte, não é uma opção da Universidade de São Francisco, que a universidade fala assim, hoje eu resolvi que a gente vai colocar estágio lá na nossa grade de pedagogia. Não é uma opção da Universidade de São Francisco, apesar de que eu acho que se fosse uma decisão nossa, a gente colocaria de qualquer jeito, porque ele é fundamental na formação de vocês. Mas a gente segue uma regulamentação. E essa regulamentação, essa regulamentação de estágio, ela vai dizer para a gente, já vou mostrar para vocês, ela vai dizer assim para a gente quais estágios que que um estudante deve fazer, quantas horas que ele deve fazer. Ela regulamenta todo o estágio de cada curso. Então, de acordo com a habilitação que o curso dá. Tá? Então, o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. Então, o itinerário formativo é todo o percurso que o estudante vai percorrer durante a sua formação, e aí ele faz parte desse percurso. O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino, e do projeto pedagógico do curso. Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Então, é muito importante fazer uma distinção. Muitos de vocês já atuam, né, no estágio, falam, a gente faz estágio, a gente recebe uma remuneração, eu sou contratado lá da prefeitura de Ubatuba, né, ninguém é de Ubatuba, mas né, de qualquer prefeitura que seja, e aí eu recebo lá uma bolsa, em contrapartida eu recebo uma bolsa. Então, esse não é o estágio curricular, esse é o estágio remunerado. Boa noite. Esse é o estágio remunerado. O estágio curricular, o estágio obrigatório, é aquele que vocês vão cursar dentro com uma disciplina, que vocês, no plano de estudos, vocês vão optar, né, ou não, ele vai aparecer na sua grade. Aqui na Universidade São Francisco, vocês vão cursar o estágio no 5º, no 6º e no 7º semestres. Tá? Então, esses estágios são os estágios obrigatórios que vocês cursam aqui dentro do currículo, que é um requisito para se formar.
Então, por isso que ele é obrigatório. Se eu fiz tudo, só não fiz o estágio. Por que que eu não tenho medo de bronca? Porque não fez tudo, ficou faltando o estágio. Né? O estágio ele é parte da matriz do currículo que vocês têm que cursar para se formar professor. Tudo bem até aqui, gente? Tá claro? Alguma dúvida? Em relação ao que foi falado até agora, tudo certo? Então, a gente tem uma hierarquia de legislação. Aí, aqui, na verdade, essa hierarquia aqui nem está certa. Então, essa lei que eu estava falando até agora, essa 11.788, é uma lei que chama Lei do Estágio. É uma lei federal, muito antiga. Às vezes a gente acha até que ela está desatualizada, mas como ela é uma lei federal, ela é a lei maior que, orienta os estágios. A partir dessa lei do estágio, cada curso, né, o curso de pedagogia, o curso de fisiologia, o curso de letras, o curso de gastronomia, todos os cursos do Brasil, da USF, da PUC, de qualquer lugar, eles têm que seguir uma outra diretriz, que é uma diretriz para os cursos. Então, cada curso, eles têm uma diretriz, que é as DCNs, que é as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos. Então, tem a Diretriz Curricular Nacional para o curso de Pedagogia. Então, a partir dessa lei maior de estágio, que fala um monte de regras para o estágio, cada curso tem a sua especificidade. Então, é nessa DCN, que é a Diretriz Curricular Nacional para o curso de Pedagogia, que é especificado as horas de estágio, o tipo de estágio que tem que fazer no curso de pedagogia, como que esse estágio se organiza. Por que isso? Então, assim, de acordo com a habilitação, o estudante de pedagogia, ao final do curso, ele obtém um diploma de licenciado em pedagogia. Então, ele tem um curso de licenciatura, ele vai ser professor, boa noite, ele vai ser professor, né, ou professora, e esse curso, essa licenciatura, lhe permite atuar como professor do ensino básico. Então, dentro dessa especificidade que a graduação, que esse curso dá, ele tem que estar habilitado, dessa habilitação, ele tem que estar preparado para atuar nisso. Então, ele vai fazer estágio na pedagogia, no ensino fundamental e no ensino infantil, porque é onde ele vai atuar. Então, por exemplo, no curso de letras, para dar um exemplo, no curso de letras, ele vai atuar no ensino médio, então ele tem que, no ensino fundamental 2, então ele tem que fazer estágio no ensino fundamental e no ensino médio, que é onde ele vai atuar. Então, aí quem que vai determinar isso? As DCNs do curso. As nossas DCNs dizem que a gente tem que fazer, que o estudante de pedagogia faz estágio no ensino infantil e no ensino fundamental 1. Tá bom? Então, esses são os estágios que a gente faz. E a gente faz também o estágio de gestão, porque vocês podem atuar na área da gestão. A gente já vai especificar um pouquinho mais sobre isso lá para frente. A partir dessa lei do estágio, a partir dessas DCNs, a gente tem a resolução sobre o estágio aqui da USF. Inclusive, amanhã a gente tem o CONSEAC, né, o nosso Conselho Universitário, que vai aprovar uma nova diretriz. A gente, né, o nosso curso, o nosso núcleo docente estruturante, ele se reuniu recentemente, a gente tinha uma diretriz de 2017, estava um pouquinho desatualizada, aí com toda essa história da pandemia, com as novas orientações, as DCNs novas, nós atualizamos um pouco as nossas diretrizes para o estágio, tanto na modalidade presencial como EAD, nós propusemos uma nova resolução interna para o estágio, mais simplificada, com algumas orientações, tiramos algumas, simplificamos, na verdade, mas atendendo a normatização maior, né, as normas das DCNs, a lei de estágio, tudo isso, tá bom? Então, a partir do ano que vem, a gente vai seguir essa nova diretriz institucional, que vai ser a nossa resolução de 2021. A distribuição do nosso estágio. Então, o nosso estágio, ele se distribui
como eu já vinha falando para vocês, em 3 tipos de estágio. Então, a gente tem o estágio do ensino da educação infantil, o estágio do ensino fundamental e a administração escolar, que é gestão, né? Então, o estudante de pedagogia, ele vai fazer 3 estágios. No 5º semestre, ele faz o primeiro estágio, que é da educação infantil. No 6º semestre, ele faz o estágio do ensino fundamental. E no 7º semestre, ele faz o estágio em gestão. O estágio em gestão, ele pode... Fala, Ju. Não, acho que só no estágio em gestão tem 2 tipos de currículo. E um currículo, o pessoal irá fazer o estágio em gestão no 8º semestre. Ah, verdade. Então, por exemplo, acho que o pessoal, a turma do Gabriel em EAD, eles vão ter só agora no 8º semestre, o Gabriel Cardoso, que é a turma do currículo mais antigo, né? Vamos dizer, depois teve uma reformulação. O 10, o 10. E aí agora os novos que entram a partir do 7º. É isso mesmo, 5º, 6º, 7º para o currículo novo e o 8º para o currículo 10. Isso mesmo. Os estágios são os mesmos, o que pode mudar é só no finalzinho. No semestre, Obrigada, Ju. A gente tinha o currículo 04 também, que o currículo começava no 4º semestre, aí a gente passou para o 5º semestre, né? Então, assim, às vezes a gente vai fazendo essas mudanças para facilitar um pouco para vocês, porque no 5º semestre o estudante já está mais maduro para, né, para estagiar. E aí, o que acontece? Então, como é que esse estágio se distribui? Ele se distribui 72 horas, o total de todos os estágios, os 3 estágios, eles têm a mesma carga de estágio. São 172 horas de estágio. Como é que ela se distribui? 72 horas de estágio de supervisão aqui na USF. Então, isso é muito legal. Antes eu vou explicar o que é essa supervisão. Nenhum estudante da USF vai para o estágio sozinho, né? Então, aqui na USF, vocês têm o estágio, ele é um componente curricular, é uma disciplina. Então, vocês se matriculam nessa disciplina, vocês têm um professor, cada professor fica com mais ou menos uns 25. Aqui no EAD, como tem o tutor, é diferente, então tem o professor e o tutor que orientam. Na modalidade presencial, os estudantes são separados em pequenos grupos, e o professor fica sozinho com esse grupo, ele faz toda a parte de tutoria e de orientação, ele faz sozinho. Então, o que acontece? Essa orientação de estágio, esse professor, ele vai fazer toda uma orientação, ele que vai ajudar o estudante a fazer essas conexões entre teoria e prática. Então, o estudante vai para a escola, faz o estágio, ele tem que preparar um memorial, ele tem que preparar algumas atividades de intervenção, e aí ele vem para a universidade, faz a discussão, o professor vai ajudando esse estudante a olhar para esse estágio e vendo que conexões que ele está fazendo dessa teoria e prática. Então, esse estágio supervisionado, por isso que a gente fala que é um estágio supervisionado. E isso é muito diferente. Eu sempre falo isso, alguns de vocês podem até já ter ouvido falar. Quando eu fiz faculdade, né, não que eu seja velha, mas recentemente, quando eu fiz faculdade, no meu estágio, eu não tive supervisão. A gente tinha um balcão lá na faculdade, que a gente entregava o estágio, e tinha uma pessoa que eu não sei nem quem era, que dava ok lá, vistava o meu estágio, e aí, hoje, qual é o termo? Assim, você que lute. Era assim, eu tinha que fazer 70, 90 horas de estágio, e ia para o estágio. Então, assim, as alegrias e as tristezas eu vivia sozinha. Não tinha ninguém que me apoiava nesse estágio. E aqui na universidade a gente tem isso sim é uma organização da USF, isso sim está na nossa resolução, né? O que a lei de estágio, as DCNs orientam? Que vocês têm que ter as 400 horas de estágio. Aqui a gente tem 530 horas de estágio, porque a gente considera as horas de supervisão também como horas de estágio.
porque é a hora em que a gente efetivamente discute, as professoras trazem convidados, então professoras da rede, elas trazem outros estudantes que já passaram pela situação de estágio para compartilhar a experiência deles, então é esse momento. Então, 72 horas aqui na USF. 72 horas no campo. Então, 72 horas vocês vão lá na escola, ficam lá, sentadinhos lá assistindo. Se a professora permite, vocês fazem algumas atividades, apoiam os estudantes. E 28 horas a gente considera como horas atividades. É a hora de produzir material, de escrever os relatórios, de essa produção que vocês vão ver quais são os materiais que vocês têm que entregar. Aonde é que vocês podem realizar esses estágios? Então, a gente pede que, preferencialmente, façam 30 horas na creche, né, no 6, não sei como é que cada cidade pode mudar um pouco o nome, que é aquele que atende crianças de 0 a 3 anos. E 42 horas na educação infantil, que atende crianças um pouco maiores, de 4 e 5 anos. Né? Ah, não consegui. Aí as professoras supervisoras vão orientar como é que vocês devem fazer. No ensino fundamental, mas de qualquer maneira, esse estágio deve ser cumprido na educação infantil, tá? Então, é um estágio de educação infantil, ele não pode ser cumprido no ensino fundamental, ele não pode ser cumprido no ensino médio. Aí eu vou fazer o estágio do ensino fundamental. Aí onde que eu vou fazer? Eu vou fazer na escola de ensino fundamental ou na EJA do ensino fundamental, tá? A gente tem EJA equivalente a ensino fundamental. Administração escolar, que é gestão. Aonde que eu posso fazer? Escolas do ensino básico. O que que é ensino básico? Ensino básico, educação infantil ou ensino fundamental. Então, é um dos dois que eu posso fazer o meu estágio, ou na educação infantil ou no ensino fundamental, tá? Então, a distribuição do estágio é essa, 72 horas eu faço de supervisão aqui na USF, 72 horas no campo e 28 horas em atividades em casa, vamos colocar assim, para a produção do material que é solicitado. O educação infantil, né, o estágio da educação infantil eu faço na creche, na educação infantil, o do ensino fundamental eu faço no ensino fundamental ou na EJA do ensino fundamental, e o da gestão eu posso fazer em escolas do ensino básico ou na EJA também. Tá? Então, é isso. Até aqui, tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação ao que foi apresentado até agora? Dúvidas, assim, de esclarecimento, alguma coisa que não entendeu dos slides? Podemos seguir? Aí, a gente tem a composição do estágio. Aí, isso aqui, basicamente, deixa eu ler aqui. Alunos do EAD também fazem 72 horas supervisionadas presencialmente? Presencialmente não, mas é supervisionada também, né? Eles têm um professor e um tutor que acompanham os estágios. Tá? O EAD é tudo EAD, mas tem o professor e tem o supervisionado também. Então, o supervisionado, ele vai fazer leituras e discussões de texto, entrevistas, relatos de experiências, vídeos, entre outros recursos, para a compreensão do campo e elaboração do projeto de intervenção. E aí, o projeto de intervenção, a gente coloca como uma coisa ampla, porque a cada semestre os professores podem pensar em outras atividades, normalmente é feito um portfólio, tem memorial, tem um monte de coisas dentro dessas atividades que os professores pedem. O estágio na escola. Então, observação, registro das atividades, implementação do projeto de intervenção quando a escola permite, jornada de atividades em estágio não deve ultrapassar 6 horas. E 30 horas, 6 horas diárias ou 30 horas semanais, porque senão ele se configura como trabalho. Então, é um estágio que ele não pode passar disso. E isso, como é que a gente sabe? É o que vocês escrevem na ficha. Então, a ficha ela não pode ter mais do que isso. Horas de atividades, então é o estudo, o registro, preparo do projeto didático, análise dos resultados, leituras, produção de relatórios, entre outras tarefas direcionadas pelo professor supervisor, distribuídas ao longo do semestre, de acordo com o andamento das etapas. Então, essa é a produção do material que vocês têm que produzir, a gente considera essas 28 horas para você. Bom,
Aí a questão da teoria e da prática. Vamos lá, vamos estudar. Documentos necessários. Aí vocês vão, né, tem uma série de documentos. Esses documentos, eles são todos explicados no início do semestre pelo professor supervisor. O pessoal do NEP, o nosso núcleo de empregabilidade, vai conversar com vocês também. Então, no EAD, na primeiro encontro online, as professoras convidam o pessoal do NEP dá todo o suporte. No EAD é o NEP de Bragança, no presencial tem o NEP de Bragança e tem o NEP de Itatiba, que faz o apoio, a gente manda, eles têm, claro, eles cuidam de todo o estágio da universidade, estágio de medicina, de odontologia, de pedagogia, de todos os estágios, então eles têm muita coisa, mas eles nos atendem super bem, a gente manda e-mail, eles rapidamente respondem, então a gente tem esse apoio, esse suporte que nos dão garantia. Então, o primeiro documento, e o mais importante, é o termo de compromisso de estágio, o TCE. Normalmente, esse documento, os professores supervisores dão um prazo para vocês entregarem esse documento. Esse documento, ele tem, geralmente, não sei aí, o Gabriel que fez, sei lá o que é, um mês, Gabriel, que vocês tinham para entregar esse documento? Mais ou menos um mês. Na parte do EAD, eu me lembro que até em meados de setembro ainda eles deixaram em aberto, a gente tem certinho a sala virtual para estar entregando, a tutora e o professor sempre orientam toda semana de live, pessoal, não deixa para a última hora, mas sempre tem um mês certinho. A gente quer um mês, mas no presencial é o mesmo prazo. Por que a gente coloca esse prazo? O que é esse termo de compromisso de estágio? É assim, qual é o compromisso da universidade? Isso tem que ficar muito claro para vocês. A universidade tem um compromisso de dar todo o apoio, de colocar o professor supervisor, de fazer toda a orientação de estágio, mas achar a escola onde vai fazer o estágio, essa é responsabilidade do estudante. A gente ajuda, a gente entra em contato com as secretarias, a gente até apoia vocês nessa tarefa, mas não é nossa responsabilidade. Né? Essa é uma responsabilidade de vocês. Então, o que a gente fala para vocês? Vocês tentarem ir nas escolas que vocês já conhecem, onde vocês estudaram, ou que estuda o irmãozinho mais novo, aquelas escolas que vocês já conhecem, ou é a escola próxima, e conversar com as diretoras e tentar fazer esse contato, para o mais rápido possível. A partir do momento que vocês conseguem fazer esse contato, e aí vocês vão fazer, a pessoa autoriza, é assinado esse termo, que é o termo que é a anuência da escola de que vocês vão poder estagiar. Hoje em dia, esse termo de compromisso de estágio, ele é todo feito assinatura digital. Antes, vocês tinham que ir lá na escola, e agora, mesmo ano que vem, quando voltar presencialmente, essa assinatura deve continuar digital. Então, vocês têm que pegar o RG, o nome da professora, o e-mail, e aí ele vem. Primeiro, ele vai para vocês, aí vocês assinam, aí libera, vai para a diretora da escola, e por último vem para mim, ou para a Juliana, a gente assina, liberou o termo de estágio, vocês começam a fazer os estágios de vocês. Por que a gente coloca prazo? Porque a gente deixa na mão de vocês, e aí a gente não está dizendo que todo mundo é assim, mas a gente sabe que acontece isso. O estágio começa em fevereiro, tem estudante em outubro querendo entregar o termo de compromisso de estágio. Eu estou exagerando, gente, mas é assim, existe um prazo, vocês têm 72 horas de estágio para fazer. Se vocês entregarem esse estágio em abril, não dá mais tempo de fazer o estágio, porque em julho termina a disciplina. Então, a gente coloca esse prazo, porque é um prazo que fica, um mês para vocês conseguirem a escola e os outros meses para vocês começarem a fazer o estágio. Se isso passa muito tempo, não tem tempo hábil para vocês realizarem o estágio. Então, a gente já está avisando que o estágio, vocês precisam correr atrás da escola. Diga, meu bem. Essa ficha, esse termo de compromisso, é disponibilizado na sala virtual para a gente? Boa pergunta, Carol. É assim, todos os documentos de estágio, eles ficam disponibilizados, as professoras, logo que começa o estágio, vocês têm a sala virtual, tanto do presencial como do EAD. Todos os documentos estão lá. Então, assim, mas eu não recebi o documento. Não, você não recebe. Você entra na sala virtual, procura lá. Tem lá, termo de estágio, declaração de... os outros eu já vou falar. O que os documentos... A carta também está lá. Todos os documentos que vocês precisam, eles ficam na sala virtual. Aí vocês
vão lá, pegam esse documento, os professores explicam como é que tem que fazer e está lá disponível. Então, por exemplo, declaração de isenção do seguro. Essa sou eu que assino também, eu ou a Juliana. Então, essa também fica lá disponível. Cópia da pólice do seguro. Essa vocês têm que solicitar por protocolo. Assim que nem agora no começo do ano, ou no final do ano, o pessoal da secretaria pergunta quais são as disciplinas de estágio. Então, a gente manda lá, presencial, EAD, né? Quais são as disciplinas? Esse semestre a gente vai ter estágio da educação infantil. Aí, o que eles fazem? A universidade compra o seguro para todos os estudantes matriculados naquela disciplina. Então, automaticamente, vocês vão ter liberado para vocês a solicitação do protocolo, da pólice de seguro, porque vincula aí os estudantes que estão matriculados naquela disciplina, têm vinculados ao seu nome o direito à pólice de seguro. Então, você vai pedir o protocolo, como você está naquela disciplina, ele é liberado. Aí, demora uns 2, 3 dias, vocês recebem no e-mail de vocês esse protocolo, essa pólice. Sem isso, a maioria das escolas, especialmente de Bragança, não permite que vocês comecem o estágio. Então, vocês precisam levar todos esses documentos, e vocês têm que correr atrás. Então, pego já o termo, já vou solicitar a pólice, já vou pegando essa carta, já vou enviando para a professora Ermelinda assinar. Então, eu assino, a Juliana assina por e-mail a carta, a declaração, a gente assina a carta de apresentação, já vai mandando, já vai resolvendo, vão sendo autônomos, né, para que a coisa agilize. Carta de apresentação da IES. Então, é uma carta que diz, o estudante, vocês têm que preencher, né, ela já vem toda bonitinha, e aí vocês escrevem lá, eu, Gabriel Cardoso, né, a estudante do curso de pedagogia da universidade, aí vocês levam na escola essa carta, é uma carta de apresentação, só confirmando que vocês são estudantes da universidade, que vocês vão fazer estágio. Aí, a autorização para o estágio da unidade, essa também fica na sala virtual, a diretora assina. Ficha do estágio supervisionado, é aquela fichinha que vocês preenchem, dia tal, tantas horas, não sei o quê, e no final, essa ficha, ela é assinada pela diretora da escola, pela coordenadora, ela carimba, vocês assinam, aí vocês entregam para a professora supervisora de estágio, que também assina. E aí, esse documento, junto com a declaração de término de estágio, é que dá a conclusão do estágio de vocês. Já a gente já vai falar o que faz quando termina o estágio. Aí, toda essa documentação, ai meu Deus, quantos documentos, o que eu faço agora? Né? Não faz nada, você só ficar atento que prestar atenção às orientações do professor, saber que todos esses documentos estão lá na sala virtual e saber que você tem que solicitar a pólice por protocolo e correr atrás da escola para onde você vai fazer o estágio. Aí, a gente tem uma organização. Então, o estágio da modalidade presencial, ele ocorre normalmente como as outras disciplinas. Então, sei lá, na quarta-feira é o dia do estágio, aí tem os encontros, isso na modalidade presencial. Na quarta-feira tem o estágio, aí se encontra o professor, os estudantes, conversam sobre o estágio, aí como é que foi essa semana, aí, foi triste, a professora gritou com os estudantes, fiquei muito chateada, não gostei de ver nada daquilo, foi bem legal, a gente não sei o quê, fizemos tal coisa, aí hoje tem tal convidado. No EAD, tem uma organização diferente. Quem já está no EAD já está acostumado, tem um módulo, termina o mês, tem outro módulo, termina outro mês, tem outro módulo. Quando é o semestre do estágio, ele tem uma diferença, ele muda a organização. Então, a primeira semana de aula é a semana de estágio. Você tem uma semana em que é a semana de estágio. Então, tem um encontro online, a professora explica, vai fazer todas as explicações, e aí começa o primeiro módulo. Aí, entre o módulo 1 e o 2, tem outra semana de estágio. Nesta semana de estágio, é a semana que vocês têm que entregar o termo de compromisso de estágio. Aí tem mais um encontro online. Nesse encontro online, o que acontece? A professora vai lá e ela vai, aí vocês têm o encontro online, a professora vai explicar outras coisas, aí vocês têm um outro módulo, aí vocês têm uma outra entrega para esse dia. A cada um dessas semanas, vocês vão tendo uma entrega que a professora vai explicando, e aí, assim, uma semana de estágio, um módulo, uma semana de estágio, um módulo, uma semana de estágio, um módulo. Então, os módulos ficam intercalados pelas semanas de estágios.
Então, ele muda a estrutura da organização dos módulos de vocês. Tá? No presencial, segue a mesma organização de sempre. A avaliação do estágio, ela é feita ao longo do estágio, a partir da apresentação e da discussão das atividades que estão sendo desenvolvidas para cada modalidade do estágio. O estudante deverá apresentar ao final, no respectivo semestre, um relatório final. Normalmente é um portfólio, né, um trabalho final. O professor supervisor do estágio poderá definir o gênero textual, então, por isso que eu estou falando, eles têm normalmente pedido portfólio, em que esse relatório será realizado, podendo ser descritivo, oral ou multimodal, né? Tá bom, Carol, depois a gente disponibiliza a gravação. E já teve semestre em que eles fizeram a entrega de vídeos, cara, também super legais. Então, assim, depende, as professoras vão criando modalidades, né, e tudo mais. E aí, o relatório, ele vai sendo relatório parcial, descrição do projeto de intervenção, reflexões sobre o processo de intervenção, descrição das atividades realizadas no estágio e considerações finais. Esse relatório e a participação em todas as atividades, ele é parte integrante do estágio. E isso é muito importante deixar claro, porque assim, falar, eu fiz todo o estágio e fui reprovada, mas não fez a parte, lembra lá na frente que a gente falou, que o estágio é composto por 72 horas e 72 horas? Então, imaginem que cada uma dessas daí vale metade da nota. Não adianta eu fazer só o estágio, a parte prática, e não entregar as atividades. Então, eu vou ficar com metade da nota. Aí, se eu fizer toda a parte teórica e não fizer o estágio, é a mesma coisa. O estágio, ele é composto por esse blocão, que é a parte das 72 horas de supervisão e 72 horas de estágio prático. Então, é a realização de todas essas atividades que vai dar a aprovação do estudante, a nota para ele ser aprovado. Então, a composição da nota, quando é no início, os professores apresentam, vão falar, olha, vocês vão ter que fazer essa entrega, essa entrega, essa entrega, isso vai valer 1 ponto, isso vai valer 2, isso aqui 3, e a entrega do final do projeto, né, da ficha de estágio, vai valer tanto, isso compõe 7, e aí vocês são aprovados. Então, não adianta pensar que uma coisa, vou fazer só isso, tem que fazer tudo, porque o estágio é composto por esse grande bloco, que é a parte teórica e a parte prática. A entrega do estágio. Então, ele deverá entregar a documentação comprobatória de estágio, devidamente assinada. Lembra que a gente falou para vocês que é aquela ficha de estágio? Então, aí a escola assina, vocês assinam, a professora verifica se ela está tudo certinho, o professor de supervisor, aí ela assina também, vocês pegam esse documento e enviam por protocolo. Aí esse protocolo chega na secretaria, a secretaria verifica, está assinado, está assinado, está assinado, está tudo certo, defere e esse estágio foi finalizado. Então, esse documento já vai para o arquivo, para o ficha de vocês, e fica lá comprovando que vocês fizeram o estágio. Tá? Bom, a apresentação que a gente tinha era essa, e acho que agora a gente pode abrir para algumas perguntas. Vai lá, Gabriel. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando o meu microfone? Tá sim. Gente, eu tenho 2 dúvidas. Vamos lá. A primeira delas, a pedagogia, ela é a minha 3ª graduação. Agora eu estou terminando uma em letras em outra instituição, e eu tive um problema gigantesco com os estágios, no sentido de não foi nem problema da minha escola, nem da instituição, mas sim da diretoria de ensino. Eles não estavam aceitando os estágios, a gente precisou fazer muitos diversos documentos, e eles precisam ainda, eu estou esperando, colocar no diário oficial, colocar várias informações, coisas do tipo, por causa do Covid. Vocês saberiam me dizer se vai continuar isso, ou se a USF também passa por isso? Eu imagino que seja algo específico da diretoria de ensino que eu estudo, que é daqui de Mojimirim. Eu não sei se as outras têm todas essas burocracias, mas eu sei que, inclusive, vários amigos de outros cursos tiveram muita dificuldade, porque a diretoria de ensino criou vários documentos necessários para a gente conseguir fazer o estágio em período pandêmico. Então,
O Diário Oficial precisava colocar o nosso nome, que a gente começou, que a gente terminou, precisava o diretor mandar mensagem falando que período do Covid que a gente estava, o que a gente ia fazer, como que estava a segurança, enfim. No caso, eu demorei 1 ano e meio só para conseguir começar a fazer o estágio. Vocês saberiam me dizer se é assim também? Ou... Olha, eu tô achando que isso foi específico desse contexto e do momento da pandemia, porque aqui a gente não teve esse problema de colocar nada disso. Nós tivemos, assim, no começo, no primeiro semestre de 2020, já não sei nem mais que ano que a gente está, no primeiro ano da pandemia, 2020. a gente teve, assim, uma transição, aí os estudantes tiveram um prazo prorrogado por conta do estágio remoto, mas depois que saiu uma legislação aí autorizando o estágio remoto, a gente não teve mais problema nenhum. Assim, só problemas particulares de estudantes que não fizeram estágio, mas nada nesse tipo, Gabriel. Eu acredito que você não vai ter problema, não. Certinho, perfeito. Porque, nossa, eu vou ser sincero para vocês que foi bem complicado. E não foi nem problema da instituição, nem da escola, nem meu. Foi da diretoria de ensino que complicou bastante e eu espero que não aconteça mais. Enfim, a segunda, os professores, no caso eu me incluo nisso, que já tem uma licenciatura, que já atua no ensino básico, tem uma diminuição da carga horária ou não tem nada a ver? Tem sim, Gabriel, tem um parágrafo sobre isso na nossa resolução interna, eu só não vou saber te falar de cabeça, mas a gente colocou isso, tem alguma coisa assim na nossa resolução. Sim. Mas aí, desde que você esteja atuando naquele segmento que está exigindo o estágio. Então, se você tem que cumprir o estágio na educação infantil e você está atuando na educação infantil, tem uma redução da carga. Sim, agora, o fato de você estar atuando no ensino fundamental 2 ou médio não dispensa esse estágio de educação infantil. Entendi, certo. Tá? No caso, porque eu tenho uma turma no Fundo de 2, e se no caso eu fizesse o estágio no Fundo de 2, eu poderia diminuir um pouco. Não, porque aí a pedagogia tem que ser nesses 3 que a professora Ermelinda apresentou. Então, quando estiver em andamento da educação infantil, se você estiver atuando na educação infantil, ok, senão não pode. E do Fundamental 2, você não vai conseguir substituir nenhum estágio, a não ser na gestão, mas aí eu não me recordo se na gestão, que aí a gestão ela é algo mais amplo, né? Mas em termos de... Mas também no ensino fundamental 1, ensino 1 e 2, referente a esses, né? Certo, então, obrigado, gente. Era mais para eu saber mesmo. Não... Obrigado. Imagina. E aí? Vai, Gabriel. Mais um Gabriel, né? Boa noite, professoras, e boa noite a todos. A pergunta que eu tenho, na verdade, é uma pergunta peculiar que já aconteceu comigo e eu acho que alguns alunos também. O que acontece? Novamente, nós temos 2 tipos de estágio. O estágio não obrigatório, que é o remunerado, e o estágio obrigatório, que é aquele do própria faculdade. Só que o que acontece quando a gente já ultracede o vínculo do estágio remunerado? Por exemplo, eu estou na rede pública aqui de Itatiba, eu fiz o meu estágio remunerado durante 2 anos. Fechei ele. Eu posso continuar o meu estágio obrigatório, porque aí tem aquele número que a gente usa, né? Aí dá aquele problema de vínculo empregatício que a faculdade, a prefeitura não autoriza. Aí, no caso, eu fiz 2 anos de estágio não obrigatório, porém agora eu vou começar o meu estágio obrigatório, que é o da faculdade. Aí o que acontece? Eu posso continuar? Aí não pode, eu tenho que procurar uma outra rede. Né? O que acontece? Aquele número é o CNPJ. Você tem que fazer um estágio em um outro CNPJ. Porque isso daí está dentro da lei de estágio. Isso aí não está nem na nossa resolução. Né? Lembra daquela hierarquia? Na lei federal, na lei de estágio. Por quê? A partir de 2 anos, aquilo não se configura mais como estágio. Você é um trabalhador. Então, para garantir os seus direitos de estagiário, não pode ultrapassar 2 anos. Ou, aí em tese, seria assim, ou te contrata como professor, ou você tem que procurar estágio em outro lugar. Perfeito. E aí então, a grande particularidade, né, só para esclarecer para quem não vivenciou, porque a prefeitura pode ser escolas diferentes, mas o CNPJ é o mesmo, porque aí é o CNPJ da prefeitura.
né? Não entra o CNPJ particular de cada escola. Isso nós estamos falando na esfera municipal, né? Mas qualquer outro. Então, se você já atua, de repente você fez esse estágio não obrigatório, uma escola particular, se você completar esses 2 anos, depois você também não consegue atuar o obrigatório na mesma, para não dar essa questão de realmente, né, já gerar como vínculo empregatício mesmo, né? Então, é uma lei que garante, né, o estagiário, inclusive. Perfeito, obrigado. Josimara, acho que é você a próxima, né? Boa noite, sou eu mesma. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou fazendo também um estágio, né, o remunerado, no campo de inclusão. Só que essa minha coordenadora, ela pediu também para eu renovar o contrato, porque é de 6 em 6 meses. Se eu fizer os 2 anos, eu não posso fazer o não obrigatório, é isso? Não, você está fazendo não obrigatório. Esse Isso, remunerado é o não obrigatório. Aí, isso, agora, desculpe. quando você. Não, tudo bem, todo mundo faz essa confusão, até a gente às vezes se confunde. Agora, quando chegar a hora de você fazer o seu estágio obrigatório, você vai ter que procurar para fazer numa outra, ou numa escola particular, ou numa outra rede. Se você estiver dentro dos 2 anos, sem problema. Agora, se ultrapassar de 2 anos na mesma instituição, aí não pode. Entendi, mas neste caso, então, o recomendado é fazer no máximo 1 ano do não obrigatório e deixar o restante para fazer o obrigatório. Mas você Porque, pode também procurar numa outra rede. Na verdade, você precisaria de 1 ano e meio, porque o estágio são 3 semestres. Aí você só teria. Eu acho que você deve fazer os seus 2 anos de não obrigatório, de fazer o seu remunerado na rede aí que você está, e procurar o seu estágio obrigatório em outras redes. Redes ou mas particulares. daí no caso a rede particular, não teria problema? Não. Nenhum. Desde que a escola aceite você fazer o estágio, né? Porque ele é obrigatório, não tem problema. Entendi. Entendeu? Tá bom, então, E obrigada. você pode. E aqui, a gente aqui, assim, eu vou falar uma coisa, eu venho de São Paulo. Né? São Paulo é muito complicado, é uma cidade muito grande. Para você fazer isso aí, você tem que mudar de país, né? Agora, aqui a gente tem todas as redondezas. Então, sei lá, às vezes você mora numa cidadezinha, que você mora em Itatiba, você vai um pouquinho para lá, você faz estágio numa outra cidade aqui pertinho, tem uma facilidade, já mudou o CNPJ, então você está fazendo, tem muitos estudantes que moram em Itatiba e faz estágio em Vinhedo, então, entendeu? Então dá para vocês jogarem isso. Eu não perderia a oportunidade de ter o estágio remunerado por conta do estágio obrigatório. É porque, na verdade, a minha preocupação é que eu não tenho essa disponibilidade para estar saindo da cidade para fazer em outro lugar, né? Então. Porque eu também tenho o meu trabalho no período da tarde e eu faço o estágio só no período da manhã. É uma experiência que eu estou gostando muito, até porque a escola é agradável, as crianças também. Eu já estou tendo uma oportunidade de aprender com eles coisas que eu achei que não aprendia no estágio, para ser bem sincera. Então, está sendo uma experiência bem legal. Não teria vontade mesmo de sair, mas também não quero ser prejudicada. Então, eu vou fazer o não obrigatório e depois não consigo concluir o obrigatório por causa do CNPJ da prefeitura e não vejo vantagem para mim. Entendi. Então, aí é uma opção sua mesmo. Aí você realmente, acho que é melhor você abrir mão disso. Entendi. Josimara, só por título de curiosidade, você está indo agora para qual semestre? 4º semestre. E você já está renovando o seu segundo semestre? Eu estou no primeiro semestre, isso. Eu fiz o primeiro semestre de estágio e estou indo para o segundo. Entendi. Só que eu sou a única de inclusão na escola toda, então eu tenho 10 especiais que ficam assim, tipo, atrás de mim, e eu adoro. Aí eu tenho um pouquinho de, né, não queria abandoná-los. Porque, na verdade, assim, considerando que o estágio seria 5º e 6º semestre, então, você teria no segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023. Até lá você faz as contas, né? Você conseguiria ainda manter o seu estágio obrigatório conciliado com o não obrigatório. Aí só o gestão que você realmente não conseguiria. Entendi. O gestão teria que ser só em escola de ensino básico, porque eu trabalho com administração de escola profissional. Não vale, né? Não, teria que ser ensino básico ou EJA do ensino básico. Isso. Entendi. Então tá bom. Obrigada. Imagina.
A Jaciele colocou aqui no chat, para quem vai começar o estágio no próximo semestre, já pode ir procurando a escola ou precisa esperar liberar a documentação? Você pode já entrar num acordo já com a escola, falar, ó, só vou fazer o ano que vem, só vou ter a documentação, mas eu posso o ano que vem fazer estágio aqui? Acho que é ótimo você já ter. Estabelece, né? Porque a questão maior é que você não pode iniciar depois o estágio, você tem que estar matriculada, né, naquele semestre para poder liberar aquele termo que é o seguro, né? Então, por isso que não tem como ter uma documentação liberada antes do início, né, do semestre, mas você já pode estabelecer, ir procurar as escolas, né, já ter esse primeiro contato, e assim que você tiver no começo do semestre a documentação, né, você já sabe aonde você vai, né, porque o duro é você deixar para procurar, né, às vezes tem alunos que ficam aí um mês procurando escola, né, tem escolas que às vezes não aceitam, mas pode já estabelecer esse primeiro contato. Lucas, quer falar? Sim, professora. Uma pergunta referente a essas exigências, só para reforçar. Essas exigências e requisitos seriam mesmo a faculdade que estipulou ou o próprio MEC que determinou? Quais das exigências? Exigências e, por exemplo, essas regras do estágio que a gente está falando. Ah, então, é que no comecinho a gente apresentou isso, né? Existe uma hierarquia de normas. Então, tem a lei do estágio, que põe as regras para o estagiário. Aí a partir dessa regra, dessa lei do estágio, a gente tem uma diretriz curricular nacional para o curso de pedagogia. Essas diretrizes determinam as horas de estágio que no curso de pedagogia tem que fazer, que lugar que vocês têm que fazer. Então, essas diretrizes vêm todas as orientações do MEC. Aí, aqui dentro da universidade, a gente só alinha como é que isso vai ser feito. Ah, entendi. Então, o MEC que dá mais ou menos o molde para vocês ir mudando o sistema. Exatamente. Então, assim, por exemplo, como a habilitação de vocês é uma habilitação para atuar como professores do ensino básico, então o MEC determina que vocês têm que fazer estágio no ensino básico. O MEC que determina o número de horas o mínimo de horas que vocês têm que fazer de estágio. Aí a gente adequa isso ao nosso. Entendeu? Entendi. Tá bom. Obrigado. Nada. Outra coisa que a gente falou aqui, que acho que você chegou um pouquinho depois, que assim, não é uma opção do curso da Universidade de São Francisco o estágio. O estágio é obrigatório como parte do curso, né, nacional. Se você for fazer curso lá no, sei lá, Chuemirim, lá no final do Acre, você vai ter que fazer, todas as licenciaturas vão ter que fazer, que nem o Gabriel está colocando aqui, qualquer curso de pedagogia, em qualquer lugar do Brasil que você quiser, você vai ter que fazer no mínimo 400 horas de estágio no ensino básico. Ah, entendi, perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Quem quiser saber, é só perguntar. Deu para entender, gente, como é que o estágio se organiza, como é que é feito esse estágio, o que é... Uma coisa que tem que ficar muito claro é isso, que a parte de vocês primeiro lugar, é procurar o estágio de vocês, a escola que vocês vão estagiar. Em segundo lugar, realizar as tarefas práticas e as tarefas teóricas. Então, essa é a parte de vocês. E aí, seguir em frente, que o estágio é uma parte do currículo de vocês. Tranquilo? Vitória, caso eu tenha para fazer o estágio obrigatório, eu preciso entrar em acordo com a empresa ou eu tenho um documento que apresente a eles?
Então, assim, se você tem que ver, Vitória, essa é uma boa pergunta, eu acho que é uma pergunta importante para todos. Se você tem trabalho integral e a sua empresa não autoriza você a sair para fazer o estágio, então o que você faz? Tem muitos estudantes que fazem isso. Olha, eu não coloco na minha grade o estágio agora, porque senão você vai ser reprovada, e aí você vai pagar um semestre inteiro esse componente curricular e não vai conseguir cursar. Então, você faz um plano de estudo, tira esse componente curricular da sua grade e deixa para fazer num outro momento. Aí, no semestre, você se organiza, tira férias e já, naquele semestre, você faz o estágio. Agora, se a sua empresa é uma empresa amigável, te dá um mês e meio para você fazer o estágio, um período para você fazer o seu estágio, aí você pega e você se organiza para isso. Aí você pega esses documentos, você pode pedir uma declaração para a USP, dizendo que você vai cursar o componente curricular de estágio, leva lá na sua empresa e tudo mais. Aí você tem que ver o que é melhor para você. Você pode deixar todos os estágios para o final do curso. Aí tem o risco daquele estágio não ser ofertado naquele semestre, tem todos esses riscos que você vai correr, mas é possível de fazer isso. E aí, só reforçando, né, Bem, tem assim, como você mesmo falou, tem alunos que conseguem negociar na empresa, tiram um período de férias para fazer o estágio, né, ou negocia 1 ou 2 vezes na semana, liberar um número de horas, aí é questão de realmente conversar. O que vocês não podem, né, ultrapassar são de 6 horas por dia, né, para cumprir o estágio, que aí também existe, né, a legislação, a lei que garante aí, né, o estagiário. Então, vocês não podem ultrapassar de 6 horas no dia, né, para cumprir esse estágio. Mas aí vai de combinar com a escola, tem alunos que fazem, né, a semana toda, 6 horas para terminar o quanto antes, aí é da organização de vocês. Oi, Lucas. Oi, uma perguntinha. Eu trabalho dia sim, dia não, né? 12 por 36. Então, eu conseguiria, né, me organizar para, nas minhas folgas, né, estar realizando o estágio 6 horas por dia, né? Sim, aí é você combinar com a escola, né, que você vai estar estagiando, deixar claro os dias, né, mas pode. Aí você consegue tranquilamente. Fica perfeito. Entendi. É questão de combinar mesmo com a escola, né? Isso. No caso da Vitória, é combinar, conversar com a empresa, né, e com a escola, mas é possível sim, desde que você cumpra no máximo 6 horas por dia, aí a organização é por conta de vocês. Se serão todos os dias, 1 ou 2 vezes na semana, aí depende do tempo, né, vocês têm aí um semestre praticamente, né, para cumprir esse estágio, né, então 1 mês e meio é o suficiente se você fosse fazer ele corrido. Quem mais levantou a mão? Quantas horas no total por estágio? 72 horas em campo e mais 72 horas na universidade. Mais alguma dúvida? Fala, Lívia. Deixa eu ver, a Jaciele escreveu. Boa noite. Então, no meu caso, eu pedi férias, né, no meu trabalho, para poder estar realizando esse estágio do ano que vem. Só que vocês indicariam para mim, assim, no caso, se que eu mexesse na minha grade e puxasse os 2 estágios já para esse mês de férias que eu peguei? Ou Se você ficaria puder. muito apertado? Então, mas a gente não tem o ensino fundamental semestre que vem. Nossa, entendi. tem que verificar os estágios que estão em andamento, né? Então, no caso, eu peguei um mês de férias, então eu só vou conseguir realizar o estágio daquele semestre mesmo. Um mês de estágio para 2 estágios é muita coisa, você teria que ultrapassar os 6 horas por dia. Entendi. Então, no caso, só vai dar para realizar realmente um estágio, né? Isso. Então, tá bom. Obrigada.
Isso. Até a GCL perguntou aqui, ó, quanto à legislação, tem algum problema ser registrado em uma empresa e trabalhar 6 horas de estágio em escola? Mas aí, esse trabalhar, você tem, é o estágio não remunerado de 6 horas? Não entendi. Professora, só uma perguntinha. Fala, Lucas. Só para reforçar, na verdade. Você comentou que seriam 72 horas de campo e 72 horas, né, fora, né, do campo, de certa forma. Campo, eu digo, na escola, né, na educação básica. Mas no caso, que você comentou também, que teria que ser 400 horas, não é isso? Eu fiquei meio perdido assim nas horas. 400 horas, os 3 estágios juntos. Vocês fazem estágio da educação infantil, estágio do ensino fundamental e da gestão. Quinto, sexto e oitavo semestre. Ah, agora entendi. Tá bom. Tá, joia. Entendeu? Obrigadão, viu? Nada, imagina. Tchau, tchau. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Lívia, você quer perguntar alguma coisa? Está de mão levantada ou você esqueceu? Tipo assim, eu trabalho meio período em uma empresa e meio período em cada uma, não tem problema. Deixa eu ver a Fernanda, o que ela colocou aqui. Educação infantil e ensino fundamental serão feitos no mesmo módulo, mesmo semestre? Não. Não. A educação infantil, ela acontece no 5º semestre e o ensino fundamental no 6º semestre. Então, não terão, assim, mesmo porque o estágio ele não acontece em um único módulo, né? Ele acontece nos intervalos de cada módulo, né? O que antecede cada módulo. Mas aí tem essa separação, sim. Tem como fazer os 2 no mesmo semestre. Tem alguém perguntando aí sobre a grade. Ana Caroline. É que alguns currículos, Ana Caroline, os mais antigos estão no 7º e os mais novos estão no 8º semestre. É só isso, por isso que a gente está falando sobre o 7º e 8º. Não é as grades são as mesmas, do modalidade presencial e EAD. É que a gente tem 2 currículos em andamento. Alguns currículos, e aí alguns que eles vão terminar, então era no 7º semestre, e alguns eles estão no 8º semestre, é só essa diferença. Mais alguma dúvida? E eu vou parar de gravar e a gente encerra. Podemos encerrar ou estamos à disposição para responder mais alguma coisa que vocês precisarem? De nada, estamos... Fala, Débora. Ai, boa noite, Ju, Ermelinda. Eu, na verdade, eu perdi a reunião do plano de estudos, eu gostaria de uma orientação. Vocês poderiam depois falar comigo? Você não consegue entrar no plantão de amanhã, Débora? Pode ser? É que hoje eu tentei, daí não achei ninguém para falar lá. O plantão de hoje foi... Eu estava no plantão, mas eu entrei em outro... de manhã. Porque eu estava agora à tarde, mas eu entrei numa outra reunião e eu percebi que meu Meet travou. Amanhã de manhã, é isso? Amanhã eu estou no plantão de manhã para atender esses casos. Então eu agradeço. Eu achei que vocês já tinham encerrado os plantões. Não, querida, não. Estamos firmes e fortes. É que hoje hoje cedo eu fiz o transporte dos documentos de um campus para outro, então eu tive que cancelar o plantão, mas a gente está aqui. Só para reforçar, professora, mas é a partir do dia 13, que é a semana que vem, que começa a modificação para alteração do plano de estudos. Essa semana já consigo alterar? A partir da semana que vem. A partir da semana que vem. Tá, perfeito. Tá bom? Mais alguma dúvida, queridos? Estamos justos e entendidos?
E assim, estando justos e entendidos, damos por encerradas essa reunião. Isso, aí aqui é uma noção geral, a gente fez um panorama geral do estágio, que é aquilo que a gente falou, no início do ano as professoras vão orientar vocês, o pessoal do NEP vai lá, os professores acompanham, então aí vocês vão tirando todas as dúvidas, tá bom?